Os 25 anos da Lei Orgânica do município de Anápolis, a Loma, foram comemorados com uma grande cerimônia. Na noite da última sexta-feira, 10 de abril, ex e atuais vereadores se reuniram no Fórum de Anápolis para celebrar a data. Olha, além da homenagem que a gente presta a essas personalidades do município, é relembrar um momento histórico do Brasil. Essa é, na realidade, a primeira lei orgânica do município, a primeira lei orgânica genuinamente do município. Anteriormente ao regime militar e anterior principalmente à nossa Constituição Nacional de 1988, os municípios eram considerados parte do Estado, era legislado através do Estado. Então não tinha regulamentação com relação, não tinha autonomia para legislar sobre seus impostos, seus tributos, sobre a saúde, enfim, sobre a educação, era tudo definido pelo Estado e pela Federação. Então, a partir da lei de 1988, a Constituição Nacional, a Constituição Cidadã, e diga-se de passagem, isso foi uma intervenção de pessoas de Anápolis, né? O José Escobar, através da União Brasileira dos Vereadores, a União dos Vereadores do Brasil, que conseguiu inserir esse direito e hoje obrigação dos municípios legislarem, ou seja, fazer a sua própria Constituição municipal. E assim foi feito. Então, esses vereadores, após a 88, se reuniram, foram eleitos e aparentemente a comunidade, a sociedade sabia sabia da responsabilidade de eleger, aparentemente elegeu os homens certos, né? Elaboraram uma Constituição grandiosa, né, para o município e que prevalece até hoje com poucas emendas, né? Hoje, por exemplo, nós fizemos uma recomposição para esta comemoração e colocamos poucas emendas, não foram várias, não, foram algumas emendas. Então, quer dizer, é uma lei quase perfeita, vem funcionando bem até hoje. A gente cita poucas, nós podemos citar aí 2 emendas, uma correção, né, que vinha sendo, para vocês verem, o costume, né, nos permitia aí tá nominando próprios públicos. E isso nunca foi autonomia do vereador, isso nunca esteve no direito do vereador, era sempre prerrogativa do prefeito. Nós corrigimos isso. E uma lei, eu gostaria de citar até uma lei minha mesmo, né? Nós gostamos de falar aí que seria a lei que regulamenta digamos assim, a receita, o repasse de recursos. A gente chama de ficha limpa para as organizações não governamentais. Ou seja, hoje, para que a entidade tenha direito, queira receber recursos do município e também da Câmara Municipal, ela tem que ter no seu quadro dirigentes idôneos. Mas são alguns exemplos. Temos outros exemplos também, mas são muito poucos se vê a complexidade, se observar a complexidade que é a lei como um todo. Então, essas personalidades estão de parabéns e merecem, sinceramente, essa homenagem que nós estamos prestando a eles nesse momento. A Lei Orgânica é a Constituição do município. A nossa foi promulgada em 5 de abril de 1990. Naquela época, 17 vereadores foram responsáveis por elaborar a lei. Mas a história não para por aí. A ideia de criação de uma lei orgânica que fosse para a realidade de Anápolis partiu do ex-vereador José Escobar. Ele conta como o processo aconteceu. Na verdade, eu já tinha uma luta desde 1980, que eu não conformava que todas as leis orgânicas do Brasil tivesse como mãe a lei orgânica uma só para todos do estado. Tipo, Goiânia, uma lei orgânica que valia para todos nós. E as nossas diferenças, Anápolis, Cidade Menores, Abadiânia e tantas outras, e assim no Brasil todo. E aí carreguei essa bandeira já pela UVB, fazia parte da UVB, desde 78 que eu faço parte da União dos Vereadores do Brasil, e com isso nós conseguimos, e com a conivência do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, na comissão de sistematização, ele deu um espaço para a UVB, e nós lá dentro criamos um artigo na Constituição, e esse artigo, eu tenho a honra de dizer que sou coautor dele, porque o autor é quem tinha mandato, né? Mas aqui na base, o anteprojeto foi todo eu que construí, e a partir daí nós conseguimos colocar essa diferença mesmo dos municípios, colocando as suas peculiaridades. Graças a isso nós tivemos um avanço na função do vereador, na condição do vereador
poder se programar mais. Até antes da Constituição de 88, o vereador era muito limitado. Na verdade, hoje ele tem muita prerrogativa conquistado em 88, apesar de que não usa tanto, né? Nós aprimoramos bastante, evoluímos bastante nisso, mas lamentavelmente alguns dos nossos colegas ainda continuam atuando, não estou dizendo só de Anápolis, estou dizendo do Brasil. Ainda mais quanto menor é o município, ainda assim é mais atrasado. Então, de qualquer sorte, você só não faz hoje um bom mandato, tecnicamente falando, se não quiser, porque as condições, tanto da Constituição Federal, Estadual e a lei orgânica, que em algum momento ela é até maior do que todas, ela tem o poder em disciplinar algumas questões localizadas maior do que a Constituição Federal. Mas infelizmente são poucos que compreendem. Por exemplo, foi uma luta grande também que nós tivemos, mais de 11 anos, para criar o Estatuto da Cidade. Poucos dos municípios aprovou isso. Enfim, mas de qualquer sorte, ao fritar dos ovos ainda saiu uma boa loma para todos os municípios do Brasil e se desligar umbilicalmente de uma Constituição da capital. Até porque a vida no interior é muito diferente e o mandato do vereador, que tem a mesma prerrogativa, mas as funções são diferentes. Ele estabelece critérios e realidades diferentes. Então, graças a isso, nós colocamos a loma e hoje ela é uma realidade. Outro ex-vereador que também fez parte da criação da loma foi Aquiles Mendes. Na época, ele era o presidente da Câmara Municipal. Segundo ele, houve muitas discussões para que a lei ficasse pronta. Exatamente. Aqui, com a Constituição de 88, deu esse prazo para que as câmaras municipais elaborassem a lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal. E nós, naquela época, tivemos muitas dificuldades, mas de qualquer maneira foi feito de acordo com a lei, as discussões necessárias nas comissões temáticas, no plenário, e chegamos à aprovação do que foi possível naquela época. Ainda até hoje ainda tem muita coisa a ser regulamentada. A lei orgânica atual revogou a anterior. Existia a lei orgânica, ela era um pouco diferente porque mudou a Constituição Federal, mudou a Constituição do Estado, então, evidentemente, devido à Constituição Federal ter sido elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, deu prerrogativa para os vereadores constituintes elaborarem a Constituição Municipal, ou seja, a nova lei orgânica do município, é a que prevalece até hoje, apesar de já ter sido regulamentado muita coisa, e ainda faltam muitos itens ainda a ser regulamentados. Nesses 25 anos, a lei sofreu apenas 6 mudanças. Para a vereadora professora Geli Sanches, isso mostra que a loma foi bem elaborada. É a lei orgânica do município e lá a Câmara dos Vereadores é a Casa de Leis. É exatamente onde nós fazemos essas leis. E é muito interessante ver o quanto ela foi bem feita, né? Haja visto a quantidade insignificante de emendas que ela teve até hoje. Então nós temos sim que homenagear esses parlamentares que tiveram essa ousadia, tiveram essa coragem e tiveram também essa competência de fazer uma lei orgânica com a estrutura, com a grande abrangência que tem a lei no município de Anápolis. Durante a solenidade, os ex-vereadores foram homenageados. Cada um recebeu uma placa de honra ao mérito e a nova edição da loma. O servidor da Câmara, Roberto Saavedra, também recebeu a honraria. O prefeito de Anápolis reconheceu a importância do trabalho dos constituintes. Essa festa é histórica, né? São 25 anos, bodas de prata, completa a nossa loma. E essa homenagem aos vereadores, que foram nossos vereadores constituintes de 1990, justa, porque essa lei passou a fazer parte do município de Anápolis, nos ajudou a ordenar esse município e com certeza contribuiu muito para que nós chegássemos aonde chegamos, com uma cidade muito mais organizada, desenvolvida e exemplo hoje para o Brasil. Uma lei que teve poucas alterações. Poucas alterações, porque foi muito bem feita, muito bem concebida, e uma lei orgânica, uma lei constituinte, não é uma lei que foi feita de um dia para o outro. Trabalharam muito em cima disso e com certeza essa elaboração contribuiu para que ela tivesse muito pouca alteração.